acontece? Já falei bastante da fisiopatologia para vocês, mas a gente tem que entender que sempre acontece um agravo no nosso paciente, a gente vai lançar mão de mecanismos compensatórios, que são o primeiro, o mais sensível, é a taquicardia. A taquicardia, ela dificulta a gente na pediatria, né? Vamos ser bem sinceros. A criança, ela bate o olho na gente, ela já começa a chorar e já fica taquicardia. Então é mais difícil. Mas se você vê uma criança mais sonolenta, tá no colo da mãe, tá quietinha ali, meio amuada e taquicárdica, acende a luzinha na cabeça, que pode ser algo fora do habitual, né? E aí você tem também, depois, vasoconstrição. Você tem um aumento da resistência vascular sistêmica de forma compensatória. A gente também libera catecolaminas e aumenta a contratilidade miocárdica, tentando ver se melhora esse volume de ejeção. A gente tem um aumento do tônus dessa musculatura lisa venosa. Então, vamos fazer vasoconstrição também venosa, principalmente, para conseguir fazer com que esse sangue volte ao coração. Mas se tem algo ali no tórax que está comprimindo e não está deixando o sangue voltar, a gente tem que resolver a causa dessa compressão, tá bom? Beleza? E aí, o que eu vou ver clinicamente nesse meu paciente com sinais de choque, tá? Choque e os mecanismos compensatórios. O que vai acontecer? Isso aqui, gente, vale para todos os choques, tá? Todos. Depois eu vou falar para vocês as principais causas e as nuances de cada um. Mas isso aqui vale para todos os choques, tá? Então, a gente vai ter o quê? Se eu tô perfundindo, se eu tô com uma dificuldade em perfundir todos os meus sistemas, eu vou priorizar meus órgãos nobres, coração e sistema nervoso central. Então, vai ter pouco sangue chegando no meu rim para fazer filtração, então eu vou ter oligúria. Vai ter pouco sangue na minha região mesentérica, na parte dos intestinos, vou ter vômitos, porque se não vai descer, não vai ter peristaltismo, não vai ter contratilidade. Ilho paralítico, tá? Pode ser também, certo? Em relação à pele, então, o paciente está vasoconstrito, então ele vai ter pele fria, pálida, moteada, pode ter uma sudorese, tem vestimento capilar prolongado. A internet aqui no Instagram não tá boa. Amor, a internet tá meio ruim, você dá um jeito aí, fazendo favor? Meu assistente aqui. Certo? Sistema nervoso central. Vai chegar uma hora que não vai conseguir perfundir bem nem o sistema nervoso central. Seu paciente vai ter oscilações no nível de consciência, então sempre avaliar pelo Glasgow ou pelo AVDI, que ele é o alerta, responde a voz, ou ele responde a dor ou é irresponsivo. Lembrar que os que respondem a dor ou irresponsivo são um perfil mais grave de pacientes, tá? E a pressão, o que vai acontecer na pressão desse paciente? A gente vai ter um pinçamento da pressão de pulso. O que é isso, Maísa? É o seguinte, você tem a pressão sistólica e a pressão diastólica, tá? Quando a diferença entre elas é menor do que 20 milímetros de mercúrio, então você tem um pinçamento dessa pressão. A diastólica ajuda muito a gente nessa identificação de vasoconstrição e vasodilatação. Então, o paciente vasodilatado, ele tende a fazer uma diastólica mais baixa. E o paciente vasoconstrito tende a fazer uma diastólica mais alta, certo? Como mecanismo compensatório principal de todos os choques, exceto o séptico, onde você tem vasodilatação, anafilático e neurogênico, no geral, todos vão manifestar com aumento da resistência vascular sistêmica, vasoconstrição, e com isso a diastólica vai estar aumentada, tá? Então, você vai ter aí esse pinçamento da pressão de pulso, tá bom?